Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Tá tudo bem, amados? Glória a Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor, que até aqui tem nos abençoado e tem nos garantido a vitória. E hoje, uma vez mais, Deus está concedendo a mim e a você a oportunidade de estarmos na casa do Senhor. Sabe, irmãos, às vezes nós não meditamos tanto naquilo que Deus verdadeiramente é. Eu não vou dizer somente naquilo que Deus faz. Hoje eu e você estamos aqui por causa da misericórdia, por causa da graça de Deus. É duro ver a realidade em que a humanidade se encontra, humanidade essa da qual nós fazemos parte, mas temos que estar num estado de consciência e entender que Deus está governando tudo, está na nossa vida. E daqui a pouco você vai entender o porquê desse prefácio, dessa palavra, porque é tão maravilhoso poder estar aqui na casa de Deus e ter a oportunidade de louvar a Deus, de interagir com Deus. E eu gostaria que você atentasse para isso, que você nesses poucos minutos que nós temos aqui na casa do Senhor, já tivemos um período de louvor, palavra, leitura bíblica, mas que você se entregasse totalmente a esse Deus e deixar Deus te visitar uma vez mais. Deus, Ele não é invasor, não é? Diz: eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você, e você vai cear comigo. Então isso fala de uma entrega também, de uma liberdade para essa ação do Espírito de Deus nas nossas vidas. Vamos ler em Gênesis 45, Gênesis capítulo 45. Você pode permanecer assentado. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo 45. Isso. Eu vou ler os versículos ímpares e eu quero pedir à igreja que leia os versículos pares. Diz assim a palavra do Senhor Deus: a essa altura José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. Volte um pouquinho. Mais forte. Lê, olha o que José fez. Vamos lá. E ele... Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Só um pouquinho. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento.
voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito, e tudo que vocês mesmos testemunharam. E tragam meu pai para cá depressa. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de uma narrativa bíblica muito conhecida. Esse texto, nesse capítulo, retrata um fato histórico sobre um personagem chamado José. E como nós denominamos ele? José, não ouvi. Mais forte, José no Egito. Ele não era de lá. Assim como você, eu e você, nós não pertencemos ao mundo, nós somos de Deus. Eu vou repetir: você não pertence ao mundo, você é de Deus, igreja de Cristo. Você é a noiva amada. É claro que isso é uma linguagem coloquial que nós aprendemos ao longo das nossas vidas, e falar o José do Egito. Não, José no Egito. Ele não era de lá. A Bíblia relata esse fato histórico, e nós sabemos que José, ele foi vendido pelos seus irmãos. Ia passando, vou sintetizar, ia passando uma caravana de ismaelitas por ali, e os seus irmãos tinham muito ciúme de José. Deus se revelava sobremaneira a José. José tinha suas visões. Dentre essas visões, um dia ele contempla que os seus iam estar debaixo de sua submissão, né? E eu vou conjecturar agora, dizendo assim: isso é louco, José. Que dia que nós vamos ter que nos submetermos a você? Existia um propósito da parte de Deus em tudo isso, meu. A história vai passando. José é vendido como escravo. Vem um período muito terrível sobre a face da terra. Um período de escassez, um período de fome. José começa a ganhar destaque junto a Faraó. Em contrapartida, no seio da sua família, José já era dado como morto. Um sofrimento intenso do pai de José. Mas Deus estava trabalhando naquela situação. Esse período chega. Deus usa José em várias circunstâncias e condições. Ele é colocado como primeiro-ministro naquele governo. Deus dá estratégias a ele, ele começa a juntar mantimentos.
agora que estou percebendo, não foi avisado, as crianças então estão indo para a salinha, né? Se tiver mais alguma, pai, envie sua criança, está saindo ali com as professoras, para a salinha, por gentileza. Então, há um certo momento, quando a fome aperta muito, e todos estavam sendo assolados, a família de José tem a notícia e a informação que havia mantimentos lá no Egito, e vão ao Egito. E agora nós chegamos diante do texto que nós acabamos de ler. E aqui eu digo, é o momento da verdade. Aqui é o momento em que as coisas vão ser colocadas às claras. É o tete a tete. É o momento de pôr tudo na mesa. E eu penso que é uma situação tão difícil, mas José estava trabalhando com seus irmãos. E ao mesmo tempo em que José está nessa condição, ele tem um olhar de compaixão. Eu estava estudando mais minha esposa sobre algumas questões, conversando, batendo papo sobre algumas questões bíblicas, na verdade. E a gente estava fazendo uma análise sobre o que é empatia. Às vezes a gente usa tanto esse termo, né? Ciclano teve empatia com o outro, não é? E ao conversarmos sobre isso, depois nós chegamos nesse termo aqui, compaixão. Empatia é colocar-se no lugar do outro, é entender a dor do outro, é compreender, é até ser solícito ao outro. Mas a compaixão é sentir o que o outro sente, é algo mais elevado, mais profundo. E aí até me remete ao texto que Jesus foi movido de íntima compaixão. Jesus estava sentindo aquilo que aquela pessoa estava sentindo. E quando eu olho para o texto bíblico e aí aplico essa condição às nossas vidas, meu irmão, é quando Jesus está movido de íntima compaixão por você. Jesus está sentindo a sua dor, Jesus está sentindo o seu sofrimento, Jesus está sentindo a agonia que você está passando. Mas sobretudo, Ele vem para livrar, abençoar, te proteger, te guardar e te fazer triunfar. Isso é algo que nos chama muita atenção. Entender que a compaixão está ali posta. José, nesse momento, se coloca nesse lugar de compaixão. Ele queria verdadeiramente ver se os irmãos tinham mudado. Eu estou fazendo uma analogia, irmão. Estou aplicando a nós. Muitas vezes Jesus está esperando ver a nossa mudança. Você sabia disso? Muitas vezes Jesus está esperando ver a nossa atitude, a nossa maneira de se comportar, a nossa maneira de reagir, a nossa maneira de falar. Ainda que Ele saiba de todas as coisas, ainda que Ele veja, contemple tudo, porque a presciência, eu já disse sobre isso, a onisciência, a presciência de Deus faz com que Ele saiba de todas as coisas, mas Ele nos dá a oportunidade de nós mostrarmos que nós mudamos, que hoje nós somos diferentes, que hoje nós temos atitudes diferentes, e que nós não agimos mais como agia antes. Agora nós somos novas criaturas, e o Espírito de Deus habita em nós, e é isso que produz transformação. Eu penso que para os irmãos de José é um momento tenso, não é? É um momento tenso, meu irmão. Sabe por quê? Porque agora eles estão diante, naquele momento que eles se dão a conhecer, no primeiro momento eles estão diante de quem? Eles estão diante do primeiro-ministro, eles estão diante do governante, daquele que detinha toda a autoridade, para mandá-los para a prisão, para mandar até matar, se quisesse. Ele podia. Eles estavam diante do governante, da autoridade. A Bíblia diz, por isso eu pedi para os irmãos repetirem
o versículo de número 2, a Bíblia diz que José chorou, e chorou muito, irmão, a ponto de todos ouvirem e aquilo chegar até no palácio de Faraó. Olha, José está lá chorando demais. Há momentos na nossa vida que nós choramos, irmão. Há momentos que nós gritamos, gememos, e parece que ninguém está escutando, mas Deus está ouvindo o seu choro, e Ele virá para te livrar, meu irmão. Sabe, parece que estamos sozinhos. Agora há pouco a missionária disse assim: você sabe? É quando é colocado ali os bois lado a lado, né? É colocado uma canga, um peso, aquilo para direcionar, mas nunca está só, não é? Deus está sempre conosco. Na adversidade Deus está lá, na hora da angústia Deus está lá, na hora da situação adversa Deus está lá. Se a enfermidade chega, Ele é o Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura. Existe um propósito de Deus, a gente precisa entender isso, não é? Há um momento certo e oportuno. Nesse primeiro momento eles estão diante de uma autoridade, e no momento seguinte, logo ali, eles estão diante do seu irmão. Já pensou? Que mudança de status, que mudança. Ao mesmo tempo, eu digo que era um momento tenso, porque aí eles se deparam com José. Ele disse: olha, sou eu. E eu penso, ao ler o texto, e sou eu pensando, se eles ficaram com tanta alegria ou com mais medo. Porque há 22 anos atrás eles tiveram uma atitude, por egoísmo, por vaidade, por orgulho. Sabe, quando essas coisas vão chegando na vida da gente, a gente precisa ter cuidado, e a gente é cercado por isso. Há 22 anos atrás, eu penso que passa um filme na cabeça dos irmãos de José. Há 22 anos atrás ele tinha sido vendido como escravo, e agora eles estão diante de José. José levanta sua voz com choro e diz: eu sou José. E José deriva da raiz do nome Yeshua, que é Jesus. Jesus, José, Josué, tudo da mesma raiz. Então, assemelhando isso a um tipo de Cristo, posso dizer. E você vê na essência de José a compaixão, porque ele disse: olha, vocês chegaram aqui, eu sou José, mas não temas, venha para perto de mim. A atitude de José é trazê-los para si. E talvez alguns possam pensar que era só por causa da escassez, da fome. Não, meu irmão, não era só por isso. O convívio familiar é algo extraordinário, espetacular, fantástico. Eu não sei qual palavra eu poderia usar e definir. Sabe, ainda que muitas vezes a gente não encontre apoio em amigo, não encontre apoio num ambiente diferente do seio familiar, que seja no trabalho, que seja no ambiente escolar, enfim, em outro ambiente, ainda que nós estejamos fazendo coisas que não convém, você pode ter certeza, a sua família às vezes não vai compactuar com o seu erro, mas ela não vai te negar ajuda. Ela não vai te negar ajuda. Pode dizer: você errou nisso, mas eu não vou te deixar. José se revela a seus irmãos. E aí eu fico pensando o quanto o ser humano muitas vezes age de forma leviana, porque nós estereotipamos, muitas vezes nós julgamos, nós apontamos, nós falamos, mas nós servimos um Deus que não faz assim, meu, e que nos ensina diferente. Ele é o Deus da segunda chance, você sabia disso? Porque senão nós não estaríamos aqui hoje. Eu errei um dia, eu falhei um dia, você também fez isso, mas Deus nos deu a segunda chance, e por isso nós estamos aqui no dia de hoje.
É essa misericórdia, essa compaixão que tem nos alcançado. José queria os seus perto de si. Ele disse: olha, eu preciso que vocês venham e tragam meu pai. E o texto bíblico diz: depressa. Isso nos denota que está falando de algo tão importante que se chama graça. É o aprendizado da graça que nós vemos nesse texto aqui. É algo que, se nós olharmos de forma natural, era isso que os irmãos de José deveriam receber, irmãos. Veja, eu estou colocando de forma natural. Era isso que os irmãos de José deveriam receber? Um apoio, um lugar para morar, comida, carinho. Não foi isso que eles deram. Não foi essa a atitude. E é por isso que o texto, outra parte do texto bíblico diz assim: se Deus fosse nos dar o pago segundo o que nós merecemos, meu irmão, eu digo para você, nós não estaríamos aqui nesta noite. Mas essa misericórdia, eu vou repetir, essa misericórdia tem te alcançado, tem nos alcançado, e nós estamos aqui para dar glória a Deus, aleluia. Não era isso. Então, do texto bíblico, no versículo 1 até o versículo 4, você vê uma lição de José a seus irmãos, é chamada lição da revelação. E nós precisamos atentar para isso, porque às vezes as nossas coisas estão encobertas, mas para Deus está tudo revelado. José sabia quem eram os seus irmãos, sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Sabia, mas seus irmãos não sabiam quem era José. Enquanto José não se revelou, eles não sabiam. E pode ter passado, eu penso, literalmente, tantas coisas na cabeça de José. O relato bíblico nos mostra a atitude de José, mas eu posso pensar tantas coisas que passaram ali, o histórico daqueles acontecimentos. E uma coisa que me chama muito, mas muita atenção, meu irmão, eu não sei se você já passou por isso que eu vou dizer agora, em algum momento da sua vida. José foi privado de viver com sua família, em especial seu pai, que tinha um amor, é um negócio inexplicável quase. Eu não sei se em algum momento da sua vida você já foi privado. A dor da separação é um negócio muito traumático, você sabia disso? Eu não estou falando aqui de separação de divórcio, essas coisas, não, separar-se de alguém. Hoje, infelizmente, nós ouvimos, e agora há pouco a missionária ainda disse aqui, nós já sabíamos, está relatado no grupo. Eu não posso imaginar o tamanho da dor da separação do pastor Wellington da sua mãe, que foi recolhida agora há pouco, pela manhã. Será que a gente consegue dimensionar isso, meu irmão? É disso que eu estou falando. A dor da separação é muito traumática. Antes de vir para cá, eu fui numa reunião familiar ali agora há pouco. Eu tenho uma sobrinha e ela está gestante. E ela nos fez um convite. Ela disse assim: tio, eu quero que você faça algo. Eu disse: o quê? Eu quero te fazer um convite, mas é um convite que para mim tem tanto significado, tem tanta representatividade, é algo tão profundo para mim. Eu falei: pode dizer. Eu quero que você seja o avô dessa criança. Aquilo me tocou profundamente. Ela não me disse isso hoje. Eu fui lá porque hoje era revelação, saber o sexo. Mas aquilo naquele momento me tocou tão profundamente. Há quase 3 anos meu cunhado infartou. Um infarto foi fulminante.
e ele faleceu. E agora há pouco, ao falar sobre isso, ela começou a chorar. A dor da separação está ainda intensa na vida dela. Eu não vou substituir meu cunhado, não é isso. É representatividade. E eu fico olhando para isso, e às vezes são coisas que às vezes a gente não para pensar, né? A gente vive uma vida de uma maneira que parece que a gente está ficando cauterizado acerca das coisas de Deus. Parece que os compromissos diários, as tantas coisas, os tantos afazeres, a vida cotidiana, o esfriamento espiritual tem causado nas pessoas um distanciamento, uma separação para com o nosso Deus, e isso é muito ruim, meu irmão. E nessa situação aqui eu faço uma analogia falando do José viver longe do seu pai, é a representatividade de que um filho não pode viver longe do seu Senhor. Nós não podemos estar distanciados de Deus. É Deus que nos protege, que nos guarda, nos abençoa, nos acalenta. É Deus quem está conosco, meu irmão. Sabe, existem coisas mais importantes nas nossas vidas do que simplesmente coisas que às vezes nós estamos buscando aí, que são coisas naturais. Isso vai passar. Mas pense na vida eterna, pense na proximidade, pense na união familiar. Quanto Deus valoriza isso. Não à toa foi o primeiro projeto de Deus, meu irmão. Instituição familiar, não é? Não foi à toa que Deus fez isso. Não foi por acaso. Não é bom que o homem esteja só, faz-lhe um adjuntor, uma auxiliadora. E começa a constituição familiar. José agora, diante dos seus irmãos, se revela, e isso tem um significado profundo, mas eu faço esse parênteses para falar sobre a dor dessa separação. Não se separe de Deus, meu irmão. Preste atenção no que eu disse. Não se separe de Deus, porque Deus não está separando de você. A Bíblia diz que são os nossos pecados que fazem o quê? Essa distância, essa separação entre nós e o nosso Deus. Não é Deus que se separa de nós. Muitas vezes nós que nos separamos de Deus. E Deus está chamando eu e você nessa noite para a renovação de aliança. É isso que Deus está fazendo, está convidando-nos a uma renovação de aliança, uma renovação de compromisso. Eu acho que já disse isso, mas vou repetir. Se você, especialmente você que é casado, ou você que já tem um compromisso, e olhar a sua aliança, você não vai ver o local de emenda. Ela não tem local de início e nem de fim. Ela mostra que é uma aliança. Existe uma aliança entre você e o seu Deus, entre nós e o nosso Deus. Ela nos mostra que Deus é fiel e tem compromisso para conosco. Então tenhamos compromisso para com Ele. Isso fala de entrega. José poderia se manter no escuro, no silêncio, sim ou não, irmão? José poderia se manter em silêncio? Poderia. Ele poderia ficar escondido ali. Ele poderia ter julgado seus irmãos. Ele poderia ter uma postura, uma atitude diferente. Poderia fazer todas essas coisas. Mas qual foi a escolha de José? Abrir os olhos deles. Orientá-los. Sabe por que a gente vem aqui na casa do Senhor? É para que nós recebamos da palavra do Senhor, da parte de Deus, e isso que vem da parte de Deus, ensinamentos para que nossos olhos sejam abertos, para que consigamos, ainda estando aqui, viver nessa terra, mas de maneira que agrade ao Senhor, agrade o seu Santo Espírito. Irmãos, eu não sou perfeito, nós não somos, mas o querer andar em sintonia com a palavra de Deus nos fará triunfar e alcançar vitória. É isso, é disso que nós estamos falando. Sabe, às vezes a gente está esperando. Hoje pela manhã na escola dominical eu vi aqui o evangelista Daniel falando sobre essa questão de ministrar. E muitas vezes as pessoas estão esperando que cheguem à casa do Senhor e haja uma distribuição de chaves, né? O Deus que só quer dar bênção, que só quer dar casa, só quer dar carro,
Não, Deus quer que você seja alcançado pela salvação em Cristo Jesus. Isso é muito mais importante. Estou dizendo que é ruim receber coisas desse sentido. Estou esperando, inclusive, eu quero receber. Mas eu quero primeiro ter essa convicção de que, e entender que Deus está no controle de tudo. A Bíblia diz assim, lá em Mateus: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as demais coisas ou essas coisas vão ser acrescentadas na sua vida. É muito bom ter essas coisas, mas não é tudo. Tudo é ter Jesus. E alguém pode dizer: mas pastor, é uma loucura esses negócios que vocês falam, porque eu conheço uma pessoa que serve a Deus, e eu vejo a condição dela, ela está lá numa condição muito difícil, e fala que está bom porque tem Jesus. Meu irmão, aqueles que creem em Cristo Jesus entendem que a vida vai continuar lá no céu, na glória celestial, meu irmão. Não é só aqui não. É claro que nós somos sujeitos a passar por situações, mas tenha bom ânimo. O texto bíblico só tenha bom ânimo. Às vezes nós vamos passar mesmo, e a Bíblia diz que os dias são trabalhosos, os dias são maus, não é? Não está fácil para ninguém, não. Não está fácil para ninguém. Às vezes para uma meia dúzia de pessoas, e depende daquilo também é a sua análise, né? Se você está analisando como fácil é ter abastança, sei lá, tem muita gente que eu conheço aí que é muito abastado, lá do meu convívio inclusive, mas não tem paz. É abastado, anda no bom e do melhor, come do bom e do melhor, mas não tem alegria na vida. O que adianta, irmão? De que adianta? Há pouco tempo um componente dessa família saltou de um prédio. Olha o que é isso, irmão. A gente precisa ter a convicção e parar com essa ideia de que eu só preciso. Não, eu preciso é de Cristo na minha vida, é da graça de Deus, é da intervenção de Deus, e as outras coisas Ele vai acrescentar no tempo dEle. Às vezes a gente não está esperando ouvir isso, né? Nem eu, né? Mas é assim. Na escolha de José, você vê que José se assemelha a Cristo. Ele preferiu o quê? Ter compaixão, ele preferiu ensinar, ele preferiu orientar. Quantas vezes nós ouvimos, na condição natural, alguém orientando e falando para a gente: não é assim, o caminho não é esse, não faz isso, que isso aí é errado. A gente ouve isso muitas vezes, sim ou não, igreja? Alguém está nos alertando, mas na nossa condição natural, a gente acaba fazendo aquilo que não deveríamos. A gente acaba fazendo. E isso vai fazendo essa separação que eu estava dizendo. Não por menos, quando vamos participar da ceia do Senhor, o texto lá em Coríntios nos traz uma reflexão. Analise, pois, o homem a si mesmo, e só depois coma e beba do cálice. Por isso, ou seja, quando nós não fazemos a análise, quando nós não paramos, a Bíblia lá diz assim: por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já dormem. Não é simplesmente vir aqui à casa do Senhor, meu irmão, e parece que nada está acontecendo na nossa vida. Infelizmente eu já ouvi gente dizer isso. Parece que não estou sentindo nada, parece que não está acontecendo nada, eu sei lá se vale a pena servir esse Deus. Ei, pare com isso, entregue-se ao Senhor, Ele irá mudar a sua história. Mas eu preciso me entregar. Isso fala de renúncia. Quando a gente olha para o tabernáculo, e quando eles estavam bem de frente para o tabernáculo, eles se deparavam com uma visão ao chegar na porta do tabernáculo. Vocês sabem o que tinham lá, bem na entrada do tabernáculo? Tinha um altar. Você sabe qual que era esse altar, irmão?
Era o altar de sacrifício. E o sacrifício que eu quero referendar aqui, estou falando, não é de dar uma oferta, não é esse negócio. Tem gente que fica fazendo barganha com Deus. Irmão, Deus não precisa de barganha. Aquilo ali sacrificava. E a simbologia aqui que eu quero aplicar é de que deveria morrer para o pecado, morrer para as coisas que nos afastam da presença de Deus. É isso que eu estou dizendo aqui a você. Nós precisamos morrer para aquilo que nos afasta da presença de Deus. Hoje é dia oportuno de sacrificar. Hoje é um momento de sacrificar. E aí eu olho para esse texto e vendo essa pedagogia da graça sendo aplicada, Deus usando de José para tratar com seus irmãos, fazendo eles entender que precisava sacrificar, eles precisavam morrer. Eles estavam carregando um fardo, uma culpa, há 22 anos, irmão, com aquilo nas costas. Pensa, como que aqueles homens olhavam para o pai? Você já parou para pensar sobre isso? O sofrimento daquele homem. E eles sabendo que eles estavam dando causa àquilo e não punha fim naquilo. Muitas vezes a gente vai alimentando alguma coisa que está nos afastando de Deus. A gente está sabendo que é aquilo, entende que é aquilo, compreende que é aquilo. As coisas começam a não dar certo na nossa vida e a gente sabe o porquê. Isso é que é terrível, irmão. A gente sabe o porquê e não põe fim naquilo. Você já viu isso? Não toma uma atitude, não tem uma atitude diante de Deus, irmão. Deus hoje está chamando-nos à tomada de atitude. Se eu sei que aquilo vai me prejudicar, se eu sei que aquilo não é certo, tome uma atitude. Conversão significa mudar de direção. Então nós precisamos nos converter. Pastor, eu já sou crente, eu sou convertido. Meu irmão, não estou falando nesse sentido, você está me entendendo. Às vezes tem alguma coisa que precisa se converter na sua vida. Você precisa mudar de direção. Você precisa mudar essa rota para que Deus te visite, mude a sua história, abra as portas em seu favor e as coisas comecem a acontecer. Sabe, às vezes a gente faz as mesmas coisas e quer um resultado diferente. Você já viu isso? Não tem jeito, não tem como. Se eu fizer as mesmas coisas que eu já venho fazendo, o resultado vai ser o mesmo. Amém, igreja? Você está me entendendo? Se eu fizer as mesmas coisas, o resultado é o mesmo. Se eu não oro, se eu não busco a Deus, se eu não busco comunhão, se eu não estou na presença, o resultado vai ser o que eu já estou obtendo agora. Mas se eu mudar, aqueles que de madrugada me buscam, esses me acham, diz o texto bíblico. Buscar e permanecer, e eu continue buscando o Senhor, é o que diz o texto bíblico. Deus está nos chamando, olha, veja, Deus está sempre nos chamando a um relacionamento. O que me chama a atenção é que Deus sempre quer se relacionar, e isso é tão legal, relacionar-se com Deus, porque isso, quanto mais o relacionamento vai aprofundando, vai ganhando mais intimidade, não é assim? Quanto mais o relacionamento vai ficando estreitado, mais intimidade, mais conhecer um do outro a gente passa a conhecer. Não é assim? Olhe para o relacionamento que você tem, que seja com qualquer pessoa da sua família, que seja o relacionamento entre marido e mulher, que seja um relacionamento com pais e filhos, irmãos e irmãs. Quanto mais você começa a se relacionar com a pessoa, mais você conhece ela, melhor fica, mais você tem intimidade. É assim com Deus. É assim. Isso é tão bom. Isso é amor. E Deus quer derramar amor sobre as nossas vidas.
Ainda vai vir momentos difíceis, disse o texto lá. José fala, olha, busque. Primeiro ele quer saber se o pai está vivo. E aí ele diz, está vivo. Então vai lá e busque ele. Traga ele para cá depressa. Sabe, ele queria desfrutar da presença do pai. Ele queria ter a companhia do pai. Agora ele estava numa condição, irmão, que ele poderia proporcionar algo diferenciado para a sua família. E agora eu vou direto no coração dos pais que aqui estão. Quantos de nós não queremos proporcionar o melhor para nossas famílias? E não é só dos pais, as irmãs que são chefes de família e que devem receber todo o nosso respeito. Quantos de nós pensamos e preocupamos disso e queremos sempre o melhor para a nossa família? Imagine o nosso Deus olhando para nós. Você está entendendo? Imagine Deus. Ô meu filho, eu quero o melhor para você. Eu quero que te vá bem. Eu quero que tu prosperes, eu quero que tu alcances, eu quero que tu sejas vencedor. Eu estou com você, eu te livro, eu te guardo, eu te abençoo. Eu quero o melhor para a tua vida e por fim eu quero te dar a vida eterna. Mas eu fico olhando, Pai, tenha misericórdia, me dá essa graça. Mas eu não sei. Papai, eu não sou merecedor, mas é a tua mão que me sustenta, é o Senhor que nos ajuda. José queria desfrutar da presença do pai. Meu irmão, você tem o seu pai soberano. Desfrute da presença do seu pai. Fale com ele. Bata um papo com ele. Converse. Entre numa intimidade com o nosso Deus. Você tira lá o seu momento e fala assim, eu vou falar com o papai agora. É no recôndito lá, fecha a porta e fala, meu pai, o senhor... É um bate-papo, Deus não está assim, tão distante quanto às vezes as pessoas pensam, sabia? Ele não está não. Olhe para cá, entenda isso, Deus não está distante quanto muita gente pensa. E você dizer assim, papai, o senhor sabe as minhas dificuldades, as minhas limitações, mas eu quero conversar com o senhor. Eu quero pedir que o senhor me ajude, que o senhor segure na minha mão, me faça alcançar. E assim como José disse, traga ele para cá, porque ainda vai haver momentos difíceis. Ele disse, você vai habitar aqui, pertinho de mim. O texto lá diz, vai habitar na terra de Gósen. Ainda vai vir um tempo muito difícil. Haverá ainda 5 anos de fome. Eu não sei o que está reservado para mim e para você, no sentido de adversidade. Eu não sei, mas se nós estivermos com o papai, ele vai nos fortalecer. Ele vai nos fazer alcançar, triunfar. Traga ele para cá. O texto finaliza dizendo que José se lançou ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou muito. E Benjamim ao de José e também chorou. Eu não sei há quanto tempo você não chora para Jesus, mas eu sei que quem chora para Deus tem resposta. Quem chora, vou repetir, quem chora para Deus tem resposta. Conte para Ele, meu irmão, fale com Ele, aproxime-se desse Deus, não é? Deixe Deus realmente visitar você, mudar a sua história. Você vê Deus agindo aqui, restituindo um núcleo familiar. Se você transcorrer o texto, eles foram habitar lá, viveram lá,
tiveram na companhia do Pai, a restituição familiar se concretizou. Deus abençoou eles. Essa escola da graça promoveu uma mudança muito grande na vida daquelas pessoas. E é isso que Deus quer fazer conosco. Promover uma mudança muito grande na nossa vida. Mudar a nossa história. Não é? Pastor Antônio disse aqui agora há pouco. Quando as adversidades chegam, a enfermidade chega, aí que é a hora difícil, né? É a hora da gente ver como que as pessoas, como nós vamos nos comportar diante de Deus. Mas Deus pode mudar a nossa história, irmão, se nós confiarmos e nos entregarmos literalmente a Ele, assim como Ele nos mostra nesse texto, a nossa história será modificada pela ação de Deus. Me parece que a maioria dos irmãos que aqui estão, já estão meio que juntos no núcleo familiar. Mas se não tiver, eu gostaria de pedir você, se você está um pouco distante do seu familiar, aproxime-se dele aí. Aproxime-se do seu familiar. Se ele estiver aqui, sente junto com ele. Eu disse que esse texto fala muito dessa restituição da família. Algo que aconteceu no passado lá na família de José trouxe um problema muito grande para eles, né? Hoje, olhando para o texto e com a oportunidade que nós temos dos ensinamentos dessa era em que vivemos, eu posso pensar que o pai de José ficou, não estou afirmando isso, eu estou dizendo que eu penso que talvez ele tenha ficado depressivo, não é? Se tivesse esses medicamentos aí, tarja preta que se tem aqui hoje, com certeza ele faria uso. Eu penso que a opressão tomou conta dos irmãos de José. Aquele tem martelando na cabeça deles, irmão. E sabendo que era responsável pelo pai também estar naquela condição. Não seja assim. Pensa a circunstância, uma família que ficou dilacerada. O medo tomou conta. E eu posso afirmar, isso eu posso afirmar. O pai de José tinha medo que Benjamim morresse. Você vê no texto. Não é que ele não tivesse consideração pelos outros, tinha também. Mas o medo agora toma conta, faz parte daquele ambiente. Quando nos sentimos inseguros, quando nos sentimos distanciados de Deus, essa insegurança, essas coisas, essas doenças emocionais começam a provocar medo na vida das pessoas. E nós não podemos viver refém do medo. Nós não podemos viver assim. E para não vivermos assim, temos que nos entregar a Deus. E deixar que Ele promova essa mudança. Que Ele promova essa situação de conversão na nossa vida, para que a gente mude de atitude, mude a nossa direção, e andemos em direção àquilo que é a proposta de Deus para a nossa vida. A família é a instituição de Deus, e família unida, fortalecida por Deus, é família vencedora, é família que triunfa. Eu vou repetir, será que você não entendeu? Família unida, família fortalecida por Deus, é família que triunfa. Feche os seus olhos um instante. Pai,
Em nome do teu Filho Jesus Cristo eu oro agora e peço que o Senhor visite as tuas famílias, essas famílias que aqui se encontram, ó Deus, agora reunidas. Pai, eu como ministro do Senhor, ministro uma bênção agora sobre as famílias da igreja do AD América 2. Meu Deus, visita cada um dos teus filhos, opera um milagre na vida, aquilo que não estava no rumo, no alinhamento correto, segundo a tua palavra. Dê graça, ó Pai, para o cabeça, o chefe desse lar, que seja um homem, que seja uma mulher que está ali, que seja uma mãe solo. Meu Deus, abençoa essas vidas e dê a direção para que este lar, essa família ande segundo a tua palavra, meu Deus. Eu ministro, Senhor, suplicando a tua intervenção e a tua bênção. Pai, eu peço-te nesta hora, em nome do teu Filho Jesus Cristo, ó Pai, a graça e o derramar da tua unção sobre essas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa os teus filhos. Eu declaro a vitória, eu declaro a bênção, eu declaro a graça na tua vida, eu declaro a paz. Eu repreendo toda a adversidade, todo o espírito de intriga, tudo aquilo que vem tentar assolar as famílias, tudo aquilo de podridão que vem tentar de alguma maneira abalar o convívio familiar, que caia por terra agora em nome de Jesus. Que reine a paz, que reine a alegria do Espírito Santo de Deus na tua casa, meu irmão. Que reine a bênção de Deus na tua família. E que o Senhor seja o centro lá da sua família, para a glória do nome de Jesus. Se você recebe, diga amém. Louvado seja o nome de Jesus. Pega essa palavra, coloque no seu coração. Mude. Lembre do convívio. O que eu quero dizer com essa palavra? Aproxime-se, achegue-se ao Pai, conviva com Ele, fale com Ele, sendo necessário, lance-se nele, chore se for preciso, mas não deixe Jesus por nada. José foi fiel, ainda que a adversidade tenha chegado, ainda que tenha sido vendido como escravo, tenha sido perseguido na casa de Potifar, injuriado, caluniado, ainda que as ciladas foram armadas para ele, ainda que fosse preso e ficasse no cárcere, há um momento em que Deus se revela na vida de José e coloca ele num lugar muito excelente. Há um momento para a sua vida. Confie no Senhor e Ele vai fazer cumprir na sua vida, meu irmão. José tinha todos os motivos para desistir de servir ao Senhor. Mas ele não desistiu, sabe por quê? Porque José tinha um chamado. Você tem um chamado da parte de Deus. Projete aí, meu filho, eu tenho um chamado. José tinha um chamado. Ele não desistiu do chamado. Ele executou o chamado. Ele confiou no Senhor. Você sabe que você tem um chamado de Deus na sua vida? E aí me faz retratar Barnabé e Saulo. E o Senhor disse: apartai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que eu vos tenho. Vocês estão aqui, irmão? Para a obra que eu vos tenho chamado. Há um chamado de Deus para a sua vida. Aleluia. Vamos adorar o Senhor.